Hoje eu vou fazer um risoto aqui pra gente de queijo brie com uvas verdes, sem caroço, essa sem caroço que eu vou partir ao meio, tá? Ele vai também um pouco de queijo parmesão, manteiga, o arroz de risoto, mas para começar eu vou fazer um caldo e eu vou usar um pouco de frango, que eu acho que dá mais sabor ao caldo, mas se você quiser fazer um caldo só com legumes, pode fazer, e aí o prato fica sendo vegetariano porque não vai uma carne, né? Vai só queijo e a uva. Então, vou começar levando para minha panela de pressão frango, que eu tinha aqui 2 sobrecoxas, meia cenoura, um talo de salsão e uma cebola, e vou fazer o caldo, vou mostrar para vocês. Enquanto o caldo ficar pronto, eu vou pôr o queijo brie na geladeira, porque ele tem que estar bem geladinho na hora de usar. Então, aqui vou fazer meu caldo na panela de pressão, vou colocar meus pedaços de frango. Eles estavam congelados, não tem problema, tá? Eu tirei do freezer, mas um caldo feito em casa é muito mais saboroso. Então, aqui eu vou mexer bem, deixar a cebola ficar transparente. Eu pus azeite no fundo da panela. Agora vou esperar um pouquinho, dourar um pouquinho o frango, a cebola também cozinhar. E aí eu entro com a água, mostro já pra vocês. Então aqui, olha, já tá bem douradinha a minha panela. Então a cebola já murchou, já tá começando a dourar. Eu vou colocar a água. Então eu já esquentei a água. Assim vai mais rápido o meu caldo. Eu tô colocando 1 litro de água, olha, meia panela. E agora eu vou pôr sal a olho, depois eu acerto o sal. E uma pitada de vinagre. Sempre coloco um pouquinho de um ácido, que pro caldo é bom. E agora eu vou tampar e deixar ele cozinhar. Quando ele pegar a pressão, eu conto 15 minutos e aí eu já posso tirar e coar. Então, enquanto o meu caldo tá ficando pronto, faltam só 5 minutinhos, eu cortei as uvas de comprido. O que acontece, tinha algumas que estavam com uma pontinha escura, olha, então quando a gente tira, tem algumas que estão com uma pontinha, eu cortei com a faca para não ficar feio depois. Então, eu tenho aqui 25 uvas, eram um cacho. Como são 5 pessoas, mais ou menos 5 uvas por pessoa. Eu peguei um cacho desses, tá? Agora eu vou ralar o queijo parmesão, 50 gramas, um desse aqui, de comprido, 50. Agora, o que eu queria mesmo mostrar é o meu queijo brie, que é muito especial. Então, esse queijo, eu tenho que recomendar, ele chama Cremosíssimo, aqui, dessa marca Bergader. E aí, ele é realmente cremoso. Eu acabei de cortar, ele tá gelado ainda, e olha o que ele é cremoso dentro. Então, eu vou usar metade. Então, aqui o seguinte, eu vou usar metade do queijo, essa metade eu vou embrulhar e guardar. E aí, aqui, o que eu fiz? Fatiei, olha, como se fosse assim, fatiei, coloquei aqui as fatias, tirei a pontinha para não ficar com a casca toda, só vou deixar a casca de cima e de baixo, assim, as fatias. E agora vou cortar ele em quadradinhos, é que eu tô sozinha nesse momento filmando, mas vou cortar aqui em quadradinhos assim, colocar num bowl e levar para a geladeira, para ficar bem geladinho na hora de usar. Então aqui vou coar o meu caldo, olha como fica linda a cor, tudo, que a gente vai usar no risoto. E já vou começar meu risoto. Eu vou coar e voltar ele para essa mesma panela, para ele pegar esse gostinho aqui de frango, tá? Então, aqui eu vou coar, vou reservar essas 2 sobrecoxas aqui, depois a gente desfia e usa elas. E aí, vou voltar ele pra panela e ligar o fogo para ele ficar quentinho, tá? Aqui. Um fio de azeite, vou começar o meu risoto. Vou colocar uma cebola picada. A panela já tá quente. Vou colocar um pouquinho mais de azeite. E aí a gente vai entrar com o nosso arroz. Deixa eu falar um pouquinho do arroz. O arroz é o seguinte: eu tenho aqui 400 gramas de arroz arbóreo. Eu tô usando hoje, deixa eu ver, esse La Pastina. Aqui, arbóreo. Então, são a média de 100 gramas por pessoa.
eu vou fazer para 5 pessoas, eu tô fazendo 400, porque hoje a gente almoçou bastante, acho que o pessoal não tá com tanta fome, eu vou usar 400, tá? Então agora a cebola já murchou, já posso colocar o arroz. Então aqui a gente não quer fritar o arroz, a gente só quer envolver ele nesse azeite, na cebola, olha. E aí eu vou pegar o vinho branco, eu vou usar, eu tenho uma garrafa pequenininha aqui de um Chardonnay chileno, então vou usar esse aqui, tem 175 gramas, é como se fosse um copo, tá? Pode ser 200, um copo de vinho, então vou colocar todo ele. Aqui. E agora, quando ele evapora assim, aí eu começo a colocar o meu caldo. Meu caldo tá aqui, eu tenho 1,5 litro de caldo, eu aumentei com um pouquinho de água, porque tinha 1 litro só, eu aumentei, pus um pouquinho mais de sal. E aí a gente começa a regar o risoto. E aí o risoto é o seguinte, não precisa ficar mexendo o tempo inteirinho, você pode dar uma paradinha e fazer uma outra coisinha, volta, dá mais uma mexidinha, vai, volta, rega e dá mais uma mexidinha. E assim vai. O tempo do risoto são 18 minutos normalmente, mas o melhor mesmo é você tirar com 16. Antes de 16 eu vou colocar os queijos, vou finalizar e tampar. E deixar ele descansar 2 minutinhos, que aí ele chega e aí a gente tem certeza de ter o risoto no ponto certo. Mas eu vou mostrar. Então aqui primeiro só esperar um pouquinho, ele ir evaporando, a gente vai pondo mais caldo conforme vai evaporando. Então conforme vai evaporando, a gente põe de concha em concha, uma concha de cada vez e vai mexendo. Dá uma mexidinha. E aí espera, quando ele começar a secar, evaporar, a gente põe mais. Então agora fazem 15 minutos que tá aqui no fogo. O certo do risoto é 18. Eu vou colocar mais até os 16, né? Pra eu colocar as coisas e tampar. Então eu vou colocar o queijo parmesão, coloquei 50 gramas. Misturar, vou colocar um pouquinho mais de caldo. Então ele ficar bem molhadinho, porque o risoto gostoso é o risoto bem molhadinho, tá? Então, olha, um pouquinho mais de caldo, ele vai secando conforme vai cozinhando. E olha como tá cremoso, né? Eu desliguei aqui sem querer, tinha desligado o fogo, deixa eu ligar de novo. Aí aqui, agora eu vou colocar o queijo brie. Ele tá bem, eu achei o seguinte, eu tô achando que é um pouco, eu vou colocar um pouquinho mais de queijo parmesão antes correndo, que já tá aqui, vou ralar aqui em cima. Então aqui, ralei correndo mais 50 gramas, que eu achei que foi pouco, porque esse risoto, ele é de queijo, né? Então é gostoso ter bastante sabor de queijo para esse tanto de arroz. Ficou então 100 gramas de queijo parmesão. Agora eu vou colocar, tirei da geladeira o meu queijo brie, então eu vou colocar o queijo brie, misturar e aí rapidamente colocar as uvas também. Olha, ele vai derretendo. Vou colocar as uvas. Aqui misturar, colocar a manteiga por cima e vou tampar. Então vou colocar 2 pedaços de manteiga, assim pequenos. E vou tampar, tampar e desligar e deixar ele descansar 1 minutinho para ir abrir e mostrar para vocês. Então vamos ver, gente, passou 2 minutos, deixa eu mostrar. Olha, a manteiga derrete, a gente mexe e olha a cremosidade do risoto. Delicioso. Então aqui, gente, olha, deixa eu servir. Risoto de brie com uvas. Olha, esse risoto cremoso deixa o brie cremoso, deixa ele super cremoso, delicioso. Vou pôr mais um pouquinho de uva aqui.